Então eu queria que você, para acompanhar aqui no telão e também na sua casa, hoje a palavra é sobre Jesus e a multiplicação dos pães e peixes. João capítulo 6. Versículo 1 ao 15. Uau, que palavra gloriosa, hein? Vamos acompanhar? Algum tempo depois, Jesus foi a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Jesus já tinha curado todos os doentes dessa multidão, e ela seguia pelos sinais. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para este povo comer? Olha a observação, ele faz uma pergunta, mas olha a observação de João. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já sabia, ou já tinha em mente o que ia fazer. Isso se chama de pergunta retórica. Você pergunta já sabendo a resposta. Às vezes nós oramos perguntando, mas às vezes Deus pergunta para saber se nós estamos de fato conectados naquilo que nós estamos pedindo a Ele. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Aleluia, diga glória a Deus. Este milagre de Jesus, ele é contado, registrado pelos 4 evangelhos. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinópticos porque eles tratam da história do nascimento à morte de Jesus.
há uma semelhança no relato, sabendo que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois Lucas e Mateus. Mateus andou com Jesus, Marcos andou com Pedro e Lucas andou com Paulo. O único que registra é Mateus, que andou com Jesus. O Levi, que era cobrador de impostos. Jesus passa na alfândega e diz assim: vem e me segue. Com base no relato de Marcos, que andou com Pedro, que foi pastor em Roma, relata com detalhes os milagres de Jesus, assim como Mateus conta a genealogia toda de Jesus aos judeus. Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, mas João é o evangelho que relata não a vida e o nascimento de Jesus. Ele não começa dizendo que nasceu da genealogia de Davi, e nem começa como Lucas contando a genealogia de Adão, mas ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele relata Jesus como verdadeiro Deus. Então o evangelho de João tem um propósito diferente dos outros 3 evangelhos, que é relatar Jesus como verdadeiro Deus. É nesse evangelho de João que Jesus fala pelo menos 9 vezes: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nesse lugar que ele diz no capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida. João está dizendo que Jesus é o verdadeiro eu sou de Gênesis. Lembra quando Deus manda Moisés falar com o faraó? Ele diz: a quem eu devo dizer que está me enviando? Deus disse: eu sou. Gênesis. João como evangelho do Gênesis espiritual da igreja, revelando Jesus como verdadeiro Deus, verdadeiro Filho de Deus. Ele começa assim, ele relembra lá que o eu sou era Jesus. Eu sou. Então os 7 milagres registrados por João têm o poder de trazer quem é Jesus como Filho de Deus. E ele começa no capítulo 2, mostrando a transformação. Só Deus podia mudar um elemento água num elemento vinho. Ele cura endemoniado. No capítulo 5 ele cura no tanque de Betesda. Ele entra num tanque tradicional de cura e milagre. Ele cura um homem de 38 anos. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus cura um endemoniado. Jesus em todos os seus propósitos. E Jesus anda sobre as águas, mostrando o poder dele como Deus, de expulsar os demônios, sobre a natureza, de ser aquele que transforma o ambiente. Ele é o Deus criador, no capítulo 2. Ele é o Deus que traz a vida, no capítulo 11, é o último milagre. Então João encerra o capítulo 20 dizendo: há muitos milagres que Jesus fez, mas esses foram registrados para que, vendo, creiam no seu nome e creiam que ele era o Filho de Deus. Uau, Evangelho de João. Então João relata o capítulo 6, eu podia pregar nos outros versículos, nos outros livros, mas eu vou pregar no 6 de João, capítulo 6, porque ele é uma história maravilhosa, e ele mostra o Deus da providência, o Deus que muda todas as coisas. Então, contextualizando o momento que isso ocorre, no capítulo, Marcos do capítulo 5 fala que Jesus estava cansado. Os discípulos tinham feito um evangelismo intenso, curas e milagres intensos, e Jesus olha para os discípulos e diz assim: vamos pegar o barco, vamos para alguma região para nós comermos e descansarmos um pouco.
E eles vão. Só que quando eles chegam lá na outra margem, a multidão já estava esperando. Imagina os discípulos atravessando num período de cansaço, fome, e quando chega tinha lá 5.000 homens, não se contava as mulheres e crianças. Mas como aquele tempo não tinha televisão, vamos pensar assim, pelo menos uma criança cada mulher ali, cada homem, vamos pôr aí, alguns dizem que tinha 15.000 pessoas, outros dizem que tinha 20.000, eu vi um pregador dizendo que tinha 25.000, o pessoal exagera um pouco, né? Mas, quem sou eu para duvidar? Mas vou ficar nos 5.000 homens, que já dá uma cidade de Saltinho, pelo menos, esperando Jesus do outro lado. Quando Jesus chega desse lado, os discípulos com fome e cansados, atravessando o mar, olha para Jesus, e a vontade dos discípulos é dizer: Senhor, vamos despedir a multidão, é o que eles falam. No capítulo de Marcos ele diz que os discípulos disseram para ele: vamos despedir a multidão, porque já é tarde. Porque o que Jesus fez? Quando ele atravessa o mar, ele desce, ele vê a multidão, a Bíblia diz que ele compadeceu-se daquela multidão. Marcos diz que ele olhou para a multidão e ele pensou: ovelhas que não têm pastor. Estava cansado, com fome. Alguns escreveram que Jesus estava pálido, numa expressão de muito cansaço. Mas Jesus, mesmo cansado, ele não podia deixar de ministrar. Ele já tinha curado todos os enfermos dessa multidão, porque a multidão seguia ele, porque tinha visto os sinais de cura que ele tinha feito no meio dessa multidão. Então ele já tinha curado essa multidão, ele já tinha pregado, porque no capítulo 5 de João, ele, depois de curar um paralítico, ele explica a sua missão. Na verdade vos digo que o filho nada pode fazer a si mesmo, senão somente aquilo que vir o pai fazer, porque o pai ama o filho e lhes dá tudo o que faz. Maiores obras do que essas lhe mostrará, para vos maravilhais. Então Jesus está pregando ali ainda para a multidão no capítulo 5, aí ele atravessa o mar, essa mesma multidão reencontra com ele, e ele continua pregando, então ele cura os enfermos, ele dá a palavra, e a Bíblia diz que ele se estendeu. Então alguns discípulos abordaram Jesus, dizendo: Senhor, despede a multidão, o lugar é deserto, está ficando tarde, para que eles vão comer, porque o Senhor já curou, o Senhor já pregou, agora eles estão com fome, eles querem se alimentar. Então Jesus faz algo extremamente maravilhoso. E no capítulo 6, a gente começa por aí, quando Jesus vê que a multidão está seguindo ele, por curas e milagres, pelo que ele fez. Ele sabia que as intenções da multidão eram os sinais. Ele sabia que aqui na frente, veja no capítulo 6, para você entender, quando ele termina esse milagre, ele convida os discípulos para pegar o barco, atravessar o mar, e ele continuou ali despedindo a multidão, sabe, Deus abençoe, Deus te abençoe, vai para sua casa, seja curado. Ele continuou ali, e ele constrangeu os discípulos a entrar no barco. É nesse período que ocorre a tempestade, e Jesus, depois de despedir a multidão, ele caminha sobre as águas. Então Jesus está ali nesse milagre da multiplicação.
Os discípulos depois caminham sobre as águas. E olha no versículo 22. Eu estou ainda contextualizando. No versículo 22 do capítulo 6. No outro dia, a multidão que ficara do outro lado do mar notou ali que não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcava nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Então outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram os seus barcos e foram para Cafarnaum à sua procura. A mesma multidão. Essa mesma multidão, no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso. E a multidão o abandona. Porque nesse capítulo 6, Jesus diz assim: vocês estão atrás de mim pelos sinais, vocês estão atrás de mim pelo pão que vocês comeram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você não comer de mim, você não tem parte comigo. A multidão foi embora e disse: não, esse discurso da palavra de Deus, comer pão tudo bem, milagre tudo bem, maravilhas e sinais, uau, mas palavra não, eu vou ter que segui-lo, vou ter que renunciar. Essa mesma multidão vai embora, fica só 12. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês querem ir embora com eles também? Pedro olha para Jesus e diz: só tu tem palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Contextualizando, essa é a multidão, mas Jesus sabia disso. Eu começo já a dizer, aplicando essa palavra, antes que nós possamos pedir alguma coisa, Deus sabe. Antes que algo possa passar sobre as nossas vidas nessa terra, Deus já se antecipa. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o que faz diferença eu saber disso? A diferença é que a Bíblia diz que quando você ainda está na fase do pensamento, antes de chegar na sua língua, nas suas cordas vocais, Deus já sabe aquilo que você vai falar. Isso implica em dizer que você serve um Deus que sabe e controla, e tem conhecimento de todas as coisas. Não é um Deus ausente, não é um Deus indiferente, não é um Deus que abandona. Ele cuida o tempo todo. Porque depois dessas coisas ele atravessa e a multidão segue Jesus. Olha que isso. Porque tinham visto sinais. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Erguendo os olhos, viu a grande multidão e compadeceu. Antes, Davi disse: antes que eu me era informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. O Senhor contou os meus dias. Tudo está debaixo do controle de Deus. Em que pese essas filosofias vãs, dizendo que Deus já não está nem aí mais com a terra, dizendo que cada um de nós é dono de nós mesmos, e a natureza é nós que controlamos, cada um é um Deus em si, sabe, vãs filosofias, diminuindo a ação de Deus. E ainda muitos dizem incrédulos, porque a terra, quando está em caos, quando está em dificuldade, não olha para o homem, não olha para a civilização, olha para o Criador.
dizendo: se Deus existisse, não estaria assim. É bem diferente do que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará sobre a terra. E Isaías diz que a terra é como um escabelo, um banquinho, para ele descansar os seus pés. Ele está no controle de todas as coisas, cristão, crente, filho de Deus. A Bíblia nos chama atenção nisso. Por que eu estou batendo nesse ponto? Porque a Bíblia nos chama atenção. Deus está no mesmo lugar. E às vezes as coisas dessa terra, essa globalização, essa informação em tempo real, cria ansiedade, medo, insegurança, pavor, incertezas, medo do futuro, medo do presente, medo do passado, fobias, cria ansiedade. Mas cria em quem não tem essa convicção de que Deus está no controle, de que Ele tem um plano. Esse plano está sendo cumprido, você queira ou não, os reis queiram ou não, seja o A ou B presidente, seja A ou B governador, seja A ou B vereador, seja A ou B prefeito, seja A ou B presidente da ONU, seja A ou B presidente da Organização Mundial de Saúde, seja quem quer que seja, o plano perfeito de Deus está em andamento, não há quem impeça. A Bíblia diz, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que os teus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Isso muda a tua consciência, o teu modo de ser, teu modo de agir, teu modo de pensar, teu modo de manifestar, de viver, sabendo que você é filho de um Deus que está no controle. Mas e a violência? Sempre teve. Mas e a guerra? Sempre teve. Mas e a falta de amor? Sempre teve. Fruto do pecado, fruto da convivência humana, fruto do relacionamento humano. E justamente nesse caos, nessas dificuldades, nessas situações que nós vivemos, e que Deus justamente quer que o homem se volte a Ele, como Criador e como Senhor de todas as coisas. Então Jesus, Ele abre os olhos, como sempre, e é nisso que estou pregando agora. Quando Deus abre os olhos, quando Deus está olhando, a Bíblia diz que os meus olhos contemplam os moradores da terra. Deus não só criou o planeta, Deus não só colocou as condições para nós vivermos aqui, mas Deus cuida de nós. Isso muda a tua concepção de vida. Você não fica culpando esse ou aquele, você não fica culpando o passado, você não fica culpando o governo, você não fica culpando esse ou o próprio Satanás. Você se volta para si mesmo e olha para o Criador e começa a andar naquilo que Ele ensinou que nós devíamos andar, nos valores, no propósito. Aleluia. Ele vai terminar da forma que começou. Toda a escritura, Paulo diz para Timóteo, toda a escritura, toda, não tem pedaço de Bíblia, toda a escritura é divinamente inspirada e capacitada e hábil para ensinar-nos, para nos conduzir para toda boa obra, para que o propósito de Deus cumpra-se, e tudo que está aqui cumpriu. Se tudo que está aqui cumpriu, o que ainda não cumpriu vai cumprir. Jesus disse: passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Uau! Então Jesus, Ele vê e compadece. Muito antes de você pensar na situação, Ele já sabe. Aleluia! Mas olha
a dificuldade humana, porque esse milagre mostra a limitação humana e o poder de Deus. Quando ele vê a multidão e a pregação se estende, Jesus, erguendo os olhos, viu a grande multidão. Imediatamente um discípulo chamado Filipe disse para ele: onde compraremos pães para dar de comer? Jesus perguntou para Filipe. Jesus viu a multidão, pensou: já curamos, já pregamos, e agora eles precisam comer. Jesus pega os discípulos e testa o discípulo, está escrito aqui, e ele já sabia da resposta. Onde compraremos pães para esse povo? Dizia para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Olha a dificuldade humana diante da necessidade. Não lhes bastariam dinheiros, não lhe bastariam 200 denários para receber cada um pedaço. Diante a multidão que ia negá-lo, que ia abandoná-lo, que estava ali apenas pelos sinais e milagres, e agora tinha uma outra necessidade, a necessidade de comer. Ele nos mostra que não estamos tão cansados, não estamos tão ocupados para não ajudarmos alguém. Não estamos tão atarefados que não podemos fazer algo mais. E nós às vezes não fazemos por essa questão que Felipe coloca para Jesus. Nem 200 denários daria para alimentar essa multidão. Então a primeira limitação que aparece é a limitação financeira. Ele está dizendo: nós não temos dinheiro, e ainda que tivéssemos 200 denários, não daria para comprar pão para todo mundo, ainda ia dar um pedacinho para cada um. Para você imaginar o tamanho da multidão, 200 denários era 200 dias de serviço, ou seja, um ano de trabalho. Você vai fazer declaração de imposto de renda agora. Aliás, a partir do dia 15 de março, você já pode fazer declaração de imposto de renda. Quem trabalha, a empresa já manda lá, a Lilian sabe bem disso, né? A empresa já manda lá a contribuição, né? Como chama aquilo? A somatória, né? Do que já você recebeu, e ela já informou a Receita Federal. Então quando você entra lá, ela já baixa quanto que você recebeu e quanto que já foi retido de você durante o ano, para saber se você vai pagar imposto. Então a sua comprovação de renda está lá. Então Felipe olha para Jesus e diz assim: Senhor, nem todo o dinheiro que um homem ganha durante o ano daria para comprar pão para esse povo. E se tivesse, ia comer um pedacinho para cada um. Primeira limitação que se apresenta no texto, a limitação financeira. Muitas vezes nós deixamos de olhar a multidão, muitas vezes nós deixamos de fazer, porque nós olhamos para a nossa limitação. Eu vou dizer uma outra. Eles estavam no deserto, lá do leste do mar de Tiberíades. Tinha padaria ali? Não. E se tivesse? Tem alguma padaria preparada para vender 20 mil pães? Não tem. Então o problema era dinheiro e também era estrutura. É como se Saltinho, com 8 mil habitantes, recebesse aqui uma população de uma hora para outra de 25 mil pessoas. Não tem banheiro para todo mundo, não tem água para todo mundo, não tem segurança para todo mundo, e não tem pão, né? Tem 3 padarias. Então o problema era muito sério.
Mas o humano diz, Senhor, Marcos escreve, despede a multidão. Então a primeira atitude do discípulo, diante do problema da multidão, diante da necessidade do povo, é cair fora. Melhor eu ficar longe do problema. A multidão ia abandonar Jesus, a multidão estava ali só pelo milagre, mas ele se compadeceu da multidão. Muitas vezes nós deixamos de pregar, muitas vezes deixamos de evangelizar, muitas vezes nós deixamos de ajudar, porque nós já pré-julgamos. Essa multidão, não adianta ficar pregando, não adianta ficar falando. Esses caras aí daqui a pouco vai estar lá abandonando tudo, não tem não vou perder tempo. É o que os discípulos falou. Eles vão nos trair, não vou pregar mais. Eles vão nos abandonar. Jesus sabia, os discípulos não. Então é mais fácil, diante da fome do povo, porque aí Jesus se revela que ele era o pão da vida. Quando ele fala para a multidão, não adianta nada milagre, não adianta nada comer pão, se você não me receber como Senhor e Salvador na sua vida. Eu não estou aqui só para curar, eu não estou aqui só para te prover, eu estou aqui para te salvar. E quando ele falou isso, a multidão foi embora, porque a maioria quer milagre, a maioria quer bênção, a maioria quer o Deus de prateleira, a maioria quer receber, encher, eu quero receber. Mas quando você tem que entregar, quando você tem que quebrar, quando você tem que servir, aleluia. Porque como que Deus serve a multidão? Como que Deus serve a multidão? Através de Jesus. Jesus veio para servir a multidão. Mas como que Deus serve a multidão hoje? Através de você. Jesus não está mais aqui. Aleluia. Eu vos dou poder para curar os enfermos. Eu vos dou poder para ensinar, fazer discípulos em meu nome. Então essa pregação tem a dizer, olhe para a multidão, independente de quem ela é, independente se você vai ser traído, independente se você vai ser enganado, independente se eles vão abandonar, independente do que eles vão fazer com a semente, pregue a semente, cure a multidão, ensine a multidão, alimente a multidão, me apresente para a multidão, porque você assim estará fazendo como eu fiz. Uau! Nós pré-julgamos. Filipe então falou, opa, nem 200 dinheiro. Olha que interessante. Filipe já botou um problema. Olha o segundo, André, irmão de Pedro, disse, ele se apresentou, depois ele viu que o Filipe já não deu solução, ele veio com uma solução. Está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? André é aquele discípulo que não desiste. Filipe disse, Senhor, não tem jeito, despede a multidão. Que isso, não tem dinheiro, não tem padaria, não tem jeito. Estamos cansados, nós estamos com fome. Você percebeu que às vezes Deus te faz passar por alguma situação, e mesmo diante daquela situação você tem que ajudar alguém? Quando eu tiver condição eu ajudo. Mas os discípulos estavam com fome. Essa hora. Às vezes quando você está com fome, Deus manda você ajudar alguém. Às vezes quando você está doente, Deus manda você orar por alguém. Eles estavam com fome e cansados, querendo sair dali para dormir um pouco, porque eles pregaram o tempo todo, Jesus não para. Mas aí, eles estão então tomando uma atitude que muitos de nós tomamos, despede a multidão, porque não tem dinheiro, eu não tenho como ajudar, a nossa comunidade é pequena, nós somos pequenos,
Nós não temos como fazer. Senhor, mas nem todo o dinheiro daria para fazer. Isso nos limita. Aí vem André. Opa. Me parece que André anda no meio da multidão, perguntando: alguém tem pão? Alguém tem alguma coisa para comer aí? E me parece que ele traz o menininho lá com 5 pães e 2 peixinhos. E coloca para Jesus no sentido de dizer assim: Senhor, o único que tem comida aqui é esse menino. O negócio é sério. E olha João como ele é maravilhoso. Ele não colocou aí 5 pães de trigo, é de cevada. Cevada era um produto de segunda linha. Aliás, eles davam cevada para os animais. E ele diminui o peixe. Tem pescador que aumenta. Mas João fala: tem 2 peixinhos. E na tradução original é peixinho seco salgado para comer com pão. Tem 5 pães da pior qualidade e 2 peixinhos que não dá para nem para o menino comer. É isso que André está falando. Mas eu vejo uma qualidade em André. Tem pouco, mas quando eu apresento o pouco, é outro princípio. Quando eu apresento o pouco para Deus, Ele multiplica. Aleluia. Quando eu apresento o mínimo para Deus, Ele multiplica. Deus não tem dificuldade com quantidade. Escreva: com uma vara na mão de Moisés, Ele abre o mar. Com um sonho na cabeça de José, Ele bota o Egito na mão dele. Com uma moedinha da viúva pobre, 2 moedinhas da viúva pobre, Ele faz um milagre, dizendo: ela deu mais. Aleluia. Deus não tem quantidade para Ele operar. Uau. Eu não sei se você está compreendendo esse princípio. O princípio de levar a Deus, mesmo que você não tenha tudo que precisa. Tem gente que diz assim: eu vou reter, porque eu só tenho para mim. Elias estava sentado na beira de um rio, água cristalina, doce, fresca. Os corvos vinham trazer carne para ele. De repente Deus secou o rio, não vinha mais comida, e falou para ele: você vai sair daqui, vai na casa de uma viúva pobre. Mudou o ciclo. E quando ele chega na porta da cidade, tinha uma mulher com um menininho catando cavaco no chão. Cavaco, quem não sabe, não é de tocar, é lenha. Eu estava na abundância, na abastança, eu estava no bem bom. Deus me manda na casa de uma viúva pobre. Tão pobre de marré, que ela estava catando o graveto para fazer o quê? O último bolo que ela tinha para morrer. Quando ela olha para o profeta e diz assim: dá-me um pouco de água, ela vai buscar. Aí ele olha para ela e fala assim: eu queria comer um pedaço de pão, um bolo. Você faz um bolo para mim? Aí ela fala assim: Senhor, o único que eu tenho, eu estou pegando esse graveto aqui para fazer para eu e o meu filho, e a gente vai comer e morrer, porque a gente não tem nada. Aí ele olha para ela e fala assim: vai lá fazer, reparte comigo. Deus mandando você repartir quando você não tem. Quem for fiel no pouco, sobre muito colocarei. Princípio bíblico, guarda isso. Não espere você estar bem para fazer alguma coisa para Deus. Não, primeiro tem que cuidar de mim, depois tem que cuidar dos outros. Não parece que é isso que a Escritura está mostrando. Porque enquanto você está cuidando dos outros, Deus está cuidando de você. Aleluia. Aí Felipe vem, André vem, só tem isso aqui, ó.
Foi o que a viúva falou para Elias: só tem isso aqui. Ele falou: dá para mim. A hora que ela entregou o bolo para o profeta, porque ela ia comer e morrer, e o profeta chega e ainda come o bolo que ela ia comer e morrer, ela ia morrer de fome então. Aí o profeta come o pão e olha para ela e fala assim: ó, a farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija. Multiplicação. Uau! Capítulo 4 de livro de Reis. O marido morre. O marido era profeta, junto com Eliseu, da escola de Eliseu. Ela chega para Eliseu e diz assim: o meu marido, que era profeta, morreu. Os credores vieram na minha porta, cobrando dívida, e querendo levar os meus filhos cativos. Ele olhou para ela e falou assim: o que é que você tem em casa? Aí ela falou: eu tenho um pouquinho de azeite. Uau! Deus trabalha no seu pouco. Deus trabalha no seu começo. Deus trabalha na sua necessidade. Aleluia. Aí ele diz assim: entra na sua casa, fecha a porta, você e seus filhos. Não, antes, pede vasilha dos vizinhos, enche a sua casa. Entra na sua casa, fecha a porta, e os seus filhos e você vão estar ali. E aí você vai colocar o azeite na vasilha. Imagina a fé dessa mulher. Uma vasilha assim de azeite, uma dívida violenta, viúva, os filhos sendo levados para ser presos, para trabalhar, por pagar dívida. E aí vem o profeta e dá algo inimaginário. Deus sempre dá algo além da sua lógica. Não tenta fazer lógica com Deus. Não existe lógica. Como que eu vou fazer um milagre desse jeito aí, ó? Pega a vasilha do vizinho. Para quê? Você só tem um pouco de azeite? Não, ela fez o que ele mandou. E ela foi colocando azeite. Um menino trazia uma vasilha, outra vasilha, e o azeite não parava. O azeite não parava, não parava. Mais uma. E o texto diz assim: quando acabou a vasilha, o azeite parou. Uau! Aí ela voltou para o homem de Deus. Porque tem muita gente que depois que enche de bênção, a casa abandona. Ela voltou para o homem de Deus e falou assim: olha como que está minha casa agora. Aí ele falou assim: fala o seguinte, venda uma parte, paga a dívida e viva do resto. Você tem uma empresa agora. Aleluia. Porque ela tinha o quê? Um pouco. Vão fechando. Ele olha para os discípulos. Olha que interessante. Jesus não é bagunceiro. E Jesus não é desorganizado. Ele olha para a multidão em desespero, de fome, e diz assim: manda todo mundo sentar. Imagino que André falou: ele vai fazer uma exibição agora. Como comer peixe e pão e a multidão passar fome. É um show. É o show de Jesus. Mas imagine 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, que seja. Senta de 150. Senta um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho aqui, um grupinho ali. Enquanto os discípulos achavam que Jesus ia fazer um show, Jesus queria que a multidão visse o milagre que ele ia fazer. Então, quando a multidão quieta, calada, sentou, porque ele é organizado. E aí eu li de propósito o Salmo 46, versículo 10 hoje. Porque tem hora que você está no desespero, não adianta você ficar arrancando os cabelos, não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar botando culpa nos outros. Senta. Jesus falou: senta. Manda o povo sentar. Sabe quando você está desesperado, você quer ficar rodando? Vai para cá, vai para lá,
levanta, deita, vai na geladeira, volta, senta, deita de novo, levanta na geladeira, perde o sono. Ele está dizendo, Salmo 46, versículo 10, na hora do desespero, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando eles chegaram na beira do mar, na praia, o faraó correndo atrás, montes de um lado, fortes do outro, o povo começou a reclamar para Moisés, dizendo, não tinha túmulos suficiente no Egito para a gente morrer aqui na praia? Aquela expressão, morrer na praia, tem a ver com isso. Nadou, morreu na praia. Ainda falou assim, não tinha, se for para vir aqui para morrer, por que o Senhor tirou nós de lá? Moisés olhou para o povo e falou assim, senta, aquietai-vos, porque Deus vai fazer maravilha no meio de vós. Aleluia. Sabe por que o povo caiu no deserto, que andou por 40 anos? Está escrito, murmuração. Quando você murmuração é falar o problema para a pessoa errada. Ao invés de murmuração, tinha que ter gratidão. Nós estamos vivendo isso. Fazei o povo sentar, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em um número de 5.000. Então Jesus tomou o pão, eu vou fechar aqui. Então Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu, partiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. 11, outro princípio. Quanto tem? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus, na frente de 20.000 pessoas, Pai, eu te dou graça, pelo pouco, aleluia. Nós precisamos aprender esse princípio. O princípio da gratidão. Gratidão libera provisão. Nós estamos vivendo num período das pessoas estarem insaciáveis. O consumismo está tão grande que as pessoas não param para agradecer. Se você ajudou, aquele mês não deu, as pessoas falam assim, tá vendo? Não quer me ajudar, o que eu fiz? Ingratidão é o veneno que o diabo usa nos corações, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, empregados para patrão, patrão para empregado, relacionamento. A falta de gratidão revela o teu individualismo. Eu vou agradecer a Deus, eu só tenho um leite, não tem pão hoje. Eu vou agradecer a Deus, porque geralmente a gente senta na mesa, né? O frango, a carne, o macarrão, a salada, a maionese. Uau, vamos dar as mãos, irmãos, aleluia, como Deus é bom, aleluia, e agradece a Deus. Mas quando tem só o zoião olhando para você, aliás eu adoro o arroz, feijão e o zoião, o ovo, né, Sérgio? O cara levanta a tampa lá no serviço da marmita, ele levanta a tampa e fala, nossa, não veio nada hoje, o zoião está preso na tampa. Nossa, mas nem ovo hoje. Quantas vezes aí você faz assim, Senhor, eu te dou graças. Uau! Senhor, eu te dou graças.
Gratidão faz você olhar para a esposa e você lembrar de tudo quanto ela passou com você. Gratidão faz você olhar para os pais e lembrar de quanto você foi cuidado. Hoje eles não servem mais. Hoje eu sou independente. Isso é falta de gratidão. Essa é a arma do diabo para te separar as pessoas. A gratidão faz você honrar um Deus generoso. Versículo 11, 6:11, tomou o pão e deu graças. Eu estou no emprego, mas eu não gosto. Então você gosta de ficar desempregado? Eu estou com uma pessoa, mas eu queria estar com outra. Você é ingrato. Mas eu estou casado. Você é ingrato. Mas eu estou solteiro. Você é ingrato. Está reclamando. Mas o meu salário é isso. Está reclamando. Toda vez que você coloca uma reclamação, você está clamando de novo. Você está reclamando de salário baixo? Vai vir mais salário baixo. Mas quando você diz gratidão, generosidade, as portas se abrem. Obrigado por esse emprego. Obrigado por essa família. Obrigado por essas condições que o Senhor está me dando na minha casa. Não, eu queria o celular top. Eu quero o 15, Senhor. Eu quero o 17. Eu quero o 19. Eu olho para o meu celular com a tela quebrada. Eu falo obrigado, Senhor. Tem gente que não tem celular. Mas o Senhor está pregando conformismo? Não, gratidão. Aleluia. Deus é um Deus de provisão, mas a provisão vem com a gratidão. O povo estava no deserto, não quero mais comer maná. Aí Deus mandava codornizes. Não quero codornizes. Eu quero água. Só reclamação. Que saudade da cebola e do pepino lá do Egito. O maná caía todo dia sem fazer nada. Durante o dia tinha uma nuvem de sombra, um ar-condicionado. No deserto, à noite a nuvem se transformava em fogo, para proteger dos animais e aquecer o frio do deserto. E o povo reclamando. Eu queria estar no Egito. Eu queria não sei o quê. A travessia que ia durar 11 dias, durou 40 anos, por causa de reclamação. Toda vez que você reclama, é igual aquele joguinho. Você volta na fase atrás, anterior. Vamos fechar, versículo 12. E quando todos estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim encheram 12 cestos de 5 pães de cevada, e sobraram aos que tinham comido. Vendo, pois, homens o sinal, disseram a Jesus: ele é o verdadeiro profeta, e queriam proclamá-lo rei. Diante do milagre daquele, o povo queria votar. Diante do milagre daquele, o povo queria botar Deus no trono, Deus na cadeira do prefeito, Deus na cadeira do governador. Se todo mundo fosse crente, ia ser inferno, irmão. O que tem deputados dando mau testemunho lá de se descrente, pastores usando a tribuna para falar mal do outro, e o Satanás pegaram 12 cestos. Os discípulos estavam com fome? Sim. Os discípulos estavam cansados? Sim. Jesus olhou para eles e falou assim: dai vocês mesmo de comer. Quando você estiver mais cansado, faça algo para Deus. Quando você falar não tem mais o que fazer, continue fazendo. Sabe qual é a palavra para
Partir o pão é repartir. Jesus pegou o pão, partiu. Os discípulos pegaram o mesmo pão e repartiu. Você pode ficar em pé? A multidão está aí fora. As pessoas estão carentes. O que Jesus entregou para você, você vai comer sozinho ou vai repartir? Igreja é adoração. Igreja é comunhão. Igreja é discipulado e serviço. Se você está no partiu e deu, ele está dizendo para a igreja hoje: eu vou para o céu. Quem vai ter que continuar repartindo é você. Você como igreja está repartindo ou você está comendo? Aleluia. Deus te deu um talento, você está repartindo, você está dando para alguém uma parte? Diz que Deus te deu? Deus te deu sabedoria, você está repartindo para alguém? Esse é o propósito da terra. Ou o propósito é acumular riqueza? Não, é repartir. Olha isso, 12, sobraram quantos cestos? 12. Agora escreva, abra o olho para escutar essa agora, abra o olho para escutar. Acabou esse milagre, Jesus botou eles no barco e fez eles atravessar o mar. O que aconteceu no mar? Tempestade. Mas aonde estavam os 12 cestos? No barco. Sabe por quê? Para quando você passar por uma tempestade, você olhar para o milagre que Jesus já fez na sua vida. Uau! É fácil esquecer. É fácil. Então ele fala, leva os 12 cestos. Os discípulos estavam com fome, levaram 12 cestos. Não há desperdício. E o milagre vai continuar com você. Toda vez que você for reclamar de uma dor, de uma situação financeira, toda vez que você for reclamar de um emprego, toda vez que você for pensar em reclamar da família, da mulher, do marido, dos filhos, e tem gente que fala, ora para os meus filhos, pastor, porque é uma desgraça lá em casa. Olhe para minha mulher, pastor, porque é só Deus na causa. Não, olha para o milagre. É engraçado, né? Tem gente que fala assim. Olha para o meu casamento, porque sei não, hein? Se você já está falando que não vale a pena, você vai pedir para Deus abençoar? Olha que já, divórcio está na porta. Pode ter certeza que já tem outra no negócio. Jesus falou assim, vocês vão atravessar o mar. Vocês vão passar por tempestade. Não contou para eles, mas disse o seguinte: como vocês vão passar tribulação, não reclama, olha para o cesto. Olha para você quando você entrou nessa igreja, quando você aceitou Jesus, como que era a sua casa. Não olhe o que não está acontecendo, olha o que já aconteceu. Tem gente que fica olhando o que não está acontecendo. Mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. Eu queria um carro novo, eu queria uma casa nova, eu queria uma mulher nova, eu queria um marido mais novo, eu queria não sei o que, eu queria aquilo, eu queria um emprego para ganhar não sei o que. Para de reclamar. Eu queria uma igreja mais bonita, vai, mas para de reclamar. Eu queria um pastor mais bonitão, mais alto. Não tem jeito, tem que aguentar esse baixinho. Para de reclamar. Chuta o baixinho. Mas não reclama, olha para o cesto. Que esse baixinho, quantas vezes orou por você? Quantas vezes deu conselho? Quantas vezes puxou a orelha? Seja homem, rapaz. Até isso eu falei. Aleluia. Feche seus olhos.
não reclama. Olha para o cesto. Agora o cara está com 60 e poucos anos, já tem que ir no dentista colocar dente onde não tem, cabelo está caindo. Agora você fica na rede social, olha que gato, né? Olha que gatão. Para de reclamar. Olha para o sem dente. Olha o cesto. Cutuca essa pessoa que está do seu lado, fala para ela, olha o cesto. Cutuca, Ricardo. Cutuca, Lilian. Fala para ela, olha o cesto. Ele não cutucou a Lilian, olha lá. Vou ficar esperando até ele cutucar a Lilian. Cutuca a Lilian. Fala para ela, olha o cesto. Fale para ela. Aleluia. O Gabi, cutuca ele, fala, olha o cesto. Quando começou a namorar, olha que linda, olha que gatinha, né? Aí demorou um pouco, acho que Deus falou comigo para não casar. Se não casar, olha a cinta aqui. Aleluia, olha o cesto. É mole o negócio, Sérgio? 40 anos de casado, Sérgio? Foi? Fecha os olhos, vai, senão não vou terminar. Olha lá. Quantas vezes precisou olhar o cesto? Muitas. Olha o cesto. Eu não gosto da minha mãe, queria uma mãe diferente. Olha o cesto, folgado. Olha o que Deus já fez na sua vida. Vamos orar agradecendo então. Apresente o teu pouco para Deus agora. Tem gente que não vai nem falar, fala, eu tenho muito. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelas ovelhas que o Senhor tem colocado aqui. E pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Abençoa cada um que está nos acompanhando, seguindo essa mensagem, que ela atinge os corações. Que esses princípios da tua provisão, da gratidão, seja cultivado em nossos corações. E que esses milagres de Jesus alcance a sua vida com provisão, com graça, com prosperidade, com amor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Quem tiver no seu coração desejo de abençoar a obra de Deus, está aí o Pix, está aqui a nossa caixinha. Eu já abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o teu trabalho. Que esses 5 propósitos de Deus para a sua vida esteja completo. Deus em primeiro lugar, relacionamento conjugal, filhos, família, trabalho e ministério. Seja equilibrado e abençoado em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém? Então vamos terminar batendo as duas mãos assim, ó, o Espírito Santo.